Lúpus eritematoso sistêmico é o tema da aula de hoje. Sejam muito bem-vindos. Então vamos começar pela definição da doença. Então é uma doença inflamatória, multissistêmica, de causa desconhecida ainda, até o momento, e que evolui cronicamente. É uma doença crônica, de inflamações crônicas, com períodos de atividade. Tem períodos que ela fica mais aguda, vem uma atividade da doença, e tem períodos de remissão da doença. Ela é de natureza autoimune, então, pessoal, ela tem uma característica de envolver a imunidade da pessoa. É caracterizada por um desequilíbrio do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico do corpo humano começa a identificar as células do corpo humano como células agressivas, e essas células do sistema imunológico passam a agredir as células do próprio corpo, com formação aumentada de autoanticorpos. Então, o lúpus eritematoso sistêmico, qual é a característica dele? É uma doença inflamatória crônica, nós vimos. Ela tem presença de autoanticorpo. Isso aqui é descoberto a nível de exame sanguíneo. Acomete mais mulheres do que homens. Idade mais frequente de início da doença, em torno de 15 a 45 anos. A pessoa precisa de ter uma predisposição genética para a doença, uma característica genética, como nós vimos, e aparece de 15 a 50 casos em torno para cada 100 mil habitantes. Etiopatogenia, então ela tem um fator genético bem importante, alguns casos, fatores emocionais também pode estar envolvido, como relacionamento, a questão de dinheiro, questão de grana, questões profissionais. Então pode ter a ver envolvimento emocionais, fatores humanos, do próprio corpo da pessoa, com produção de certos hormônios, como por exemplo estrogênio e prolactina. Fatores ambientais também pode estar envolvido, no acometimento inicial dessa doença, como por exemplo alguns medicamentos, alguns tratamentos em excesso com o uso de medicamentos, alguns tipos de dieta excessiva, exposição solar. Essa doença, a característica dessa doença é ser fotossensível, então essa doença não gosta de sol, luz, radiação ultravioleta. E classificação, quais são os tipos de classificação dessa doença? A primeira classificação, de um início idiopático, ela é sistêmica, acomete todo o sistema, ela tem acometimentos de pele, principalmente lesões cutâneas, igual essas que vocês estão vendo aí em minha volta, aí são lesões cutâneas discoides, característico dessa doença de lúpus. Ela tem problema cutâneo subagudo, uma característica de uma inflamação subaguda, de início tardio, e pode acometer também crianças, logo assim que nascem por fator genético da mãe. Induzido por medicamentos, então eu tenho um idiopático, por qualquer coisa pode acontecer e desenvolver essa doença, fatores sistêmicos, fatores de pele, ok? E induzido por medicamentos. Mais de 90% dos casos permanece limitado à pele, A maioria dos casos de lúpus, as lesões, elas permanecem limitado ao órgão da pele. Mas alguns casos mais severos, mais agressivos, acabam indo para o sistema, vários outros sistemas, tornando uma doença mais grave. ANA positivo, o que é ANA? ANA é um exame onde você consegue usar os fatores antinucleares. Pode também ser o FAN, ANA ou AAN. São métodos de indicação de teste de triagem para doenças autoimunes. E, com certeza, o lúpus eritematoso sistêmico está dentro dessas doenças autoimunes com características aparecendo no sangue. Eles conseguem mapear as células do sangue, jogam um fator luminescente na célula e esse fator luminescente ela consegue ser captada pelo microscópio, pelo fato de ter uma proteína que ataca as células do corpo humano. Então,
São lesões características, né, de apresentado, ó, lesões discoides, essas não estão tão redondinhas, mas tem foto. Lesões cutâneas subagudas, 10% dos pacientes apresentam inflamações um pouquinho mais graves, mesmo com ANA negativo, né, com exame de sangue negativo. Acentuada fotossensibilidade, então essas mulheres têm que sair com protetor solar o tempo todo, porque não pode pegar sol ou calor em excesso. Lesões podem ser semelhantes à da psoríase, né? E aí a gente fazer diagnóstico diferencial com dermatologista. Raros o acometimento renal e do sistema nervoso sistêmico, né? Do sistema nervoso da pessoa. Então, às vezes pode aparecer um racho cutâneo, né? Que são essas vermelhidões na pele, ó, em toda a pele. Então pode aparecer dessa forma, ao invés de aparecer nódulos circulares, aparece um racho cutâneo, a pele fica toda vermelha. Ó, são as lesões subagudas com uma inflamação um pouquinho mais em excesso. Essa imagem que está em minha volta aí, ó, elas são discoides, ó, dá para ver. E aqui a lesão anular, né, com um subagudo, uma inflamação mais importante da pele. O lúpus eritematoso sistêmico de início tardio, o início após 50 anos de idade, 50% dos casos estão nessa faixa etária, e tem raro acometimento renal e sistema nervoso também. O lúpus induzido por medicamento raramente duram mais de 6 meses, então devido ao uso do medicamento mesmo. Assim que parar o uso de um determinado medicamento, suspende também os sintomas, né? Tem raro acometimento renal e sistema nervoso. A ANA geralmente dá positivo por conta das células agressivas. Drogas implicadas: hidralazina, procainamida, clorpromazina. Esses medicamentos são os medicamentos mais relacionados ao aparecimento de lúpus medicamentoso. Essa doença tem uma característica pelo aparecimento desse rash malar, né, que tem uma característica aqui, ó, em volta do malar da pessoa, muito fotossensibilidade nessas pessoas que apresentam isso. Quadro clínico: fotossensibilidade, então essas pessoas têm que correr do sol. Lesão eritematosa no dorso do nariz, na região malar, isso aqui é característico da doença. Alopécia em geral reversível. O que é alopécia, pessoal? Queda de cabelo. A pessoa pode apresentar vasculites, úlceras da mucosa oral ou nasal. Fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud é o fenômeno caracterizado por frios, né, onde aparecem lesões na mão pela presença de frio. A mão da pessoa, ora fica vermelha, ora fica cianótica, e tá ligado ao contato com o frio. Pode aparecer lesões em mucosa também, ó, gengivas, céu da boca, lábio, alopécia, lesões em mão, manifestações osteoarticulares. As artrites e as artralgias com envolvimento assimétrico e migratório. Então, ó, aqui é assimétrico, mais uma característica de diagnóstico diferencial da artrite reumatoide, e migratório, o que não acontece na artrite reumatoide. Então, isso aqui pode ser um diagnóstico diferencial. As articulações mais acometidas são as das mãos e joelhos. Ocorre rigidez e dor matinal que melhora durante o dia. Necrose asséptica, colo do fêmur, platô tibial e cabeça humeral são as articulações mais acometidas, associada a uma corticoterapia e a síndrome de Raynaud. Manifestações osteoarticulares: tendem a apresentar tendinite e frouxidão ligamentar devido ao processo inflamatório crônico. A deformidade nas mãos é chamada de artroplastia de Charcot. Osteoporose: o uso prolongado de corticosteroide, falta de atividade física e exposição solar, né? A falta de exposição solar acaba gerando
uma osteoporose característica da pessoa. Mialgia e fraqueza muscular com ou sem miosite lúpica. Por quê? A pessoa acaba ficando em casa sem fazer atividade física por conta hora da dor, hora da inflamação. Então, a impossibilidade de pegar sol também impossibilita exercício na maior parte do dia, e aí a pessoa acaba tendo uma vida mais sedentária, ficando mais expostas às lesões. A artropatia de Charcot, definida como deformidade que se desenvolve por inflamação crônica da cápsula articular de pequenas articulações das mãos de indivíduos com febre reumática, doença mista do tecido conjuntivo, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Sjögren e artrite reumatoide. Essas são as características onde a artropatia de Charcot pode aparecer. Causas de deformação insidiosa, progressiva e permanente, principalmente em mãos, levando o desvio ulnar dos dedos redutível, atingindo níveis com histórias de febre reumática recorrente, principalmente com surtos prolongados ou severos, e com doença valvar cardíaca reumática. Então, olha só quanta coisa que pode envolver aqui na artropatia de Charcot. Então, essas são as características das mãos, né? Uma miosite lúpica, dedos avermelhados. Aqui, ó, tem a mão totalmente vermelha com dedos esbranquiçados. A síndrome de Raynaud aqui, ó, característica. E a artropatia de Charcot, ó, começa a ver as lesões de mãos. Manifestações clínicas. A pessoa pode ter problema nos olhos, com conjuntivite, vasculite, por conta da síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren é uma síndrome que causa ressecamento dos olhos e boca, né, pela diminuição da lágrima e da saliva. Então a pessoa sente secura nos olhos e secura na boca, causando conjuntivite. Problemas gastrointestinais. A pessoa pode ter dor abdominal, cirrosite, arterite, pancreatite, hepatomegalia, né? Fígado desce. Problemas serosas como pleurite, pericardite e peritonite, né? Que são as paredes, né? do tórax e do abdômen. Linforreticulares. Então a pessoa pode ter linfadenopatia, né? Esplenomegalia. Ó, tamanho da barriga da pessoa que fica, ó. Uma barriga redonda, estufada. A pessoa pode ter problemas respiratórios, como pneumonite, hipertensão pulmonar e, alguns casos, problemas renais, como glomerulonefrites e insuficiência renal. Então, alguns casos mais graves atingindo aí problema renal. No sistema nervoso central ocorre distúrbios de personalidade. Geralmente, a pessoa pode ter convulsões, psicoses, AVE e enxaqueca, um sintoma que pode aparecer também. Cardiovasculares, a pessoa pode ter miocardite, pericardite, então são alguns problemas relacionados ao coração. Nos exames hematológicos vão aparecer anemia, anemia hemolítica autoimune, né? Anemia hemolítica autoimune, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia. Então vai estar tudo em queda, diminuindo as características das células sanguíneas. O anticoagulante secante, anticoagulante circulante, vai causar trombose arterial e venosa. A neuropatia periférica, né? A polineuropatia, mononeurite múltiplo, né? Que vai causar a perda de sensibilidade das mãos e alterações dos movimentos também dos dedos. Característica aqui da rosácea malar, muito característica, a rosácea malar, essa doença aparece no corpo todo também, ó, aqui, ó, o tronco todo com manchas vermelhas. Olha essa menina aqui, ó. É uma doença triste, né, gente? Porque envolve a fisionomia das pessoas, envolve a questão, né, da beleza. Então é uma doença muito lesões no corpo, lesões corporais, então é muito complicado, né? Então aparece também alguns raios-x e tomografias, né,
com edema pulmonar, aqui devia estar tudo escuro, né? Insuflado com ar, e está um pulmão. Hemograma, vai aparecer uma anemia de doença crônica, leucopenia, e por aí vai, nós já falamos. O anticoagulante lúpico, TP e KTP, falso positivo para sífilis e 25% dos pacientes, então isso aqui pode aparecer, o anticoagulante lúpico. Provas de atividade inflamatória, como VHS elevada, PCR, costuma ser normal para ausência de infecções. Fator antinuclear, o FAN, ou ANA, né? Também positivo em quase todos os pacientes que apresentam a lúpus. Anti-DNA, os exames específicos anticorpos contra DNA são quase exclusivos para pacientes com lúpus, então é um exame mais específico ainda aqui, ó. O fator reumatoide positivo 20 a 60% dos pacientes também pode dar uma característica com inflamações articulares. Agora, pessoal, nós vamos ver os critérios de diagnóstico dessa doença. Como que se faz o critério de diagnóstico dessa doença? Então, primeiro, a pessoa tem que ter uma erupção malar na face. É a característica maior da doença. Polpas, sulcos nasolabiais, lesões eritematosa fixa em região malar plana ou em relevo. Então pode ser uma lesão vermelhada plana, né, sem a pele ficar elevada, ou pode ser em relevo, a pele ficar mais grossa. Erupção discoide é o segundo critério de diagnóstico dessa doença. Lesão eritematosa infiltrada com escamas queratóticas aderidas, que evolui para cicatriz atrófica e discromia, né, com descoloração. 3. Fotossensibilidade. A erupção cutânea em consequência da exposição da luz solar do modo incomum, tá? 4. Úlcera oral e nasal, então pode aparecer úlceras na mucosa, no palato, igual eu mostrei para vocês naquela foto anteriormente. Pode acontecer com ter artrite, como eu já falei para vocês naquelas articulações, uma artrite não erosiva, comprometendo 2 ou 3 articulações periféricas, caracterizadas por um derrame articular. Lembra, é assimétrica e tem uma preferência por mãos e joelho. Serosite, né, inflamações das pleuras, da pericardite, do revestimento cardíaco, pulmonar e abdominal. Distúrbio renal, proteinúria, né, a pessoa começa a ter presença de proteína na urina. 8. A pessoa pode ter um distúrbio neurológico, psicoses, AVE, enxaqueca, como a gente já falou. 9. Distúrbio hematológico. Então a pessoa pode ter uma anemia, uma leucopenia, uma linfocitopenia. Então a pessoa pode ter lesões no sangue. A pessoa ainda pode apresentar um distúrbio imunológico através das células anti-DNA, que eu já falei para vocês. A pessoa pode ter um anticorpo antinuclear presente na ausência dos medicamentos que possam positivar uma grande sensibilidade. Então, esses são os fatores diagnósticos que eu falei, são 11 os fatores diagnósticos, e considera-se que a pessoa tem lúpus eritematoso sistêmico quando 4 desses 11 fatores forem confirmados. O tratamento do lúpus eritematoso sistêmico é a base de anti-inflamatório não esteroides, né? Indicativos principalmente para manifestações articulares, serosites leves e manifestações sistêmicas leves. Então, a pessoa vai ter que entrar no anti-inflamatório mesmo, principalmente com o uso de corticosteroide. Tratamento do lúpus através dos antimaláricos, né? Porque, gente, a malária causa aquelas lesões de pele também, aquelas lesões cutâneas, e os medicamentos antimaláricos vão trazer aí uma melhora no paciente. Manifestações cutâneas, nas manifestações articulares e nas
serosites leves também. Os tratamentos de lúpus eritematoso sistêmico antimalárico. Evidências recentes mostram que hidroxicloroquina, a famosa hidroxicloroquina não melhora apenas o lúpus cutâneo, mas também a hiperlipidemias, as artrites, os sintomas constitucionais e é considerada segura para grávidas. Tem ação antiplaquetária e pode atuar melhorando a síndrome de Sjögren, tá? Então, a hidroxicloroquina ficou muito famosa aí nesse período da Covid aí, e muitas pessoas que precisavam dessa para tratar, até mesmo a malária que vem aumentando aí, né, gente? Vocês devem ter acompanhado aí que aumentou muito a malária no Brasil, principalmente lá na região norte, né, Amazonas e toda a região, e aumentou muito, e as pessoas diagnosticadas com essas doenças reumáticas, principalmente o lúpus, não estavam encontrando aí esse medicamento aí nesse período. Prognóstico, pessoal, qual é o prognóstico dessa doença? O que esperar dessa doença? Remissão completa em até 20%, então você tem uma remissão dessa doença completa até 20%. Mortes ocorrem principalmente por infecções, insuficiência renal ou comprometimento do sistema nervoso central. Então, gente, as infecções, principalmente da pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, a pele, quanto mais comprometida, é mais provável de infecção, mais provável, né, ter um agente patológico aí, entrar uma bactéria, um fungo no corpo humano. Então, a pele é um órgão de proteção. Então, quando a pele ela é muito lesionada, a pessoa corre realmente um risco de morte. Insuficiência renal também é uma parte importante, né, do nosso sistema. Sem a filtração renal, nós morremos. E, lógico, o comprometimento do sistema nervoso central, né, gente? Que é o nosso comando cerebral. Sobrevida em 5 anos, 95% dos casos. A sobrevida em 10 anos, mais ou menos em 90% dos casos numa situação mais avançada. No tratamento fisioterapêutico, a fisioterapia visa evitar complicações e restaurar o equilíbrio osteomuscular desses pacientes, atuando na artrite, na artralgia, então principalmente quando há um efeito articular e um comprometimento da ADM, um comprometimento da força, um comprometimento do movimento, e aí vai comprometer as AVDs dos nossos pacientes, aí que nós vamos atuar com a fisioterapia nessas questões. Na mialgia e na fraqueza muscular também bastante, né, porque nós vamos fazer o fortalecimento para esses pacientes, indicar atividades domésticas para essas pacientes, já que essas atividades de caminhada na rua, com o sol, né? A pessoa não pode pegar sol, acaba tendo que fazer as coisas dentro de casa, e aí o fisioterapeuta vai ter que ter atitudes, né, mais para trabalhar o paciente domiciliar. E aí a tendência é a gente também trabalhar para a melhora dessa osteoporose através das atividades. Nas necroses ósseas e nas alterações da marcha, a gente vai atuar dentro do permitido, né? Às vezes a gente vai ter que esperar um tempo de 10, 15 dias, às vezes o medicamento fazer o efeito para depois começar o tratamento fisioterapêutico. Então a gente vai ter que trabalhar ao lado do médico, né? Sempre essas doenças reumáticas, gente, a gente vai ter que estar ligando sempre para o médico, conversando com o médico do paciente. Às vezes o médico precisa que o medicamento faça um efeito, né, para depois começar a fisioterapia. Então a gente vai ter que estar em contato com esse médico, com o paciente o tempo todo. O tratamento fisioterapêutico, repouso orientado na fase aguda. Então na fase aguda, infelizmente, não vai dar para fazer nada com essa paciente, né, só orientações mesmo. O uso de gelo, se for possível gelo, o uso de calor, se for possível calor, nós vamos ver daqui a pouco. Aumento de manutenção da força muscular, e aí a gente vai ter que elaborar uma série de coisas para poder fazer fortalecimento muscular dessa paciente. Treino de equilíbrio e marcha, prevenção de osteoporose e fratura, orientações gerais sobre a doença,
e sua evolução. Então, isso aqui a gente vai fazendo, né? Principalmente orientações gerais da gente. Conhecer bem a doença, conhecer qual é o tipo da doença, qual é o tipo que a pessoa tem, se é uma doença mais sistêmica, se é uma doença mais articular, se o tipo dela está acometendo mais a pele, e isso você vai ver aonde? Dentro do critério diagnóstico. Quais são os critérios diagnósticos utilizados para diagnosticar lúpus nesse paciente? Os critérios foram mais da pele, está acometendo mais a pele, o processo está acometendo mais a pessoa sistemicamente, né? Então, teve inflamação do pulmão, da pleura, da cardíaca, abdominal, teve esplenomegalia. Então, o que está acontecendo com esse paciente para a gente poder orientar melhor? A tolerância ao exercício pode estar alterada nos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico por fatores como comprometimento pleuropulmonar, cardíaco, renal, descondicionamento físico e pela natureza crônica da doença. Banho de contraste, ó, aqui ó, banho de contraste, crioterapia são discutíveis devido às alterações vasculares periféricas. Gente, se a pessoa tiver a síndrome de Raynaud, não vai poder fazer banho de contraste, né? Porque a síndrome de Raynaud é alteração vascular periférica, de mãos, pés, então não vai poder usar. Ó, a termoterapia, ela tem que ser usada com muita cautela, por meio dos raios ultravioleta, então esquece infravermelho, esquece calor, né, superficial, porque vai irritar a pele e vai aumentar as lesões desse órgão. Então, tudo que você usar de termoterapia e utilizar infravermelho é a mesma coisa de fazer exposição solar no paciente, tá? Então, tem que evitar ao máximo também. Pessoal, é isso. A fisioterapia, ela vai tratar mais os problemas articulares quando houverem. Os problemas de pele ainda é discutível, então, assim, essa parte de dermatomo, né, funcional, de utilização de laser, utilização de alguns equipamentos tem que ser usados com muita atenção, porque a doença, a pele é fotossensível, então qualquer sistema de luz, tá? Tem que ser usado com carinho, com atenção. Se for usar, a pessoa tem que saber muito o que está fazendo, tá bom? Lembrando que laser é luz, né? Então, se a pessoa é fotossensível, vai ter sensibilidade também ao laser também.